Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, como foi que tudo começou na minha vida, no meu ministério, contar um pouco do meu testemunho. E foi aos 7 anos de idade que tudo começou a mudar na minha vida, porque eu escuto a voz de Deus desde os 7 anos de idade. E quando eu tinha 7 anos de idade, Deus falou comigo. E Deus me disse, um dia você vai me servir, um dia você vai fazer a minha obra. E naquela época eu não entendia muito bem o que significava isso. Só que eu guardei aquilo no meu coração e nunca mais esqueci. Porque a voz de Deus, irmãos, é uma voz inesquecível. Só quem ouviu uma vez sabe como é. E eu nunca mais esqueci daquela voz, daquilo que Deus me disse. E o tempo se passou. E quando eu estava para completar 14 anos, eu aceitei a Jesus. Só que um ano antes, a minha família se converteu. Porque eu venho de uma família católica, muito católica por parte de pai. E os meus pais tinham se convertido, e o meu irmão também, porque eu só tenho um irmão, que é 3 anos mais novo que eu. Então a minha família tinha se convertido, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eles tinham se convertido e estavam frequentando a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. E eles tinham se convertido, mas eu não. Eu não queria saber de Deus. Eu fazia catequese e tudo, mas eu não queria saber do Deus dos crentes, vamos dizer assim. Mas eu ia na igreja com eles, porque eu era de menor. Então eu ia na igreja com eles e todos os cultos, eles não faltava culto nenhum. E foi indo, o tempo foi passando e eu nada de querer saber de Deus, nada saber da igreja evangélica. Então o tempo foi se passando, chegou o dia do batismo. Então foi o dia do batismo, eu filmei o dia do batismo para eles, mas eu nada de querer aceitar Jesus, nada. Então eu lembro que um dia, bem de manhã cedo, quando eu estava me arrumando para ir para a escola, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, chegou o tempo e você vai me servir. E se você não vier pelo amor, eu vou tocar na onde mais dói em você. E eu ouvi aquela voz, e aquela voz era uma voz familiar. Eu sabia que era a voz de Deus, aquela mesma voz que falou comigo quando eu tinha 7 anos de idade, e estava novamente falando comigo. Só que eu não tinha muito ouvido para aquela voz. Eu fui para a escola, eu estudava de manhã. E o tempo foi se passando. Então, eu ganhei de presente de aniversário algo que eu muito queria. Eu ganhei uma cachorrinha de aniversário, uma poodle. E eu fiquei muito feliz com aquele cachorrinho. E eu passeava diariamente com aquele cachorrinho, muito feliz, muito feliz. E eu lembro que um dia de manhã, novamente, quando eu abro a porta para ir para a escola, o que eu encontro? Aquela minha cachorrinha, caída no chão, dura, parada. E ali eu mexo com ela, eu vejo que ela estava morta. Mas como se na noite passada estava tudo bem? Como que da noite para o dia a cachorra amanhece simplesmente morta? E quando eu estava ali mexendo com ela, eu vi que ela estava morta. Aquela mesma voz novamente fala comigo. E aí? E agora? Você vai me servir? Ou eu vou continuar tocando naquilo que você mais gosta? Naquele momento eu parei. Porque naquele momento eu tinha certeza que era Deus falando comigo. E eu estava naquele momento igual Jonas, o tempo inteiro fugindo de Deus. Mas eu sabia que a partir daquele momento eu não podia fugir mais. E eu fui para a escola naquele dia, naquela manhã. Nem consegui prestar atenção nas aulas. E na hora de vir embora, no caminho de volta para casa, no meio da rua, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, sozinha, no meio da rua. Eu falei com aquela voz que havia falado comigo e vinha falando comigo durante aqueles anos. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, sozinha no meio da rua, voltando para a escola. Eu não aceitei Jesus através de um pregador, de algum pastor, não. Foi o próprio Deus falando comigo, tratando comigo. E a partir daquele momento, eu comecei a minha vida com Deus. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu já falei para minha mãe, olha, pode avisar lá na igreja que eu já aceitei Jesus. Ela não entendeu muito, mas ela disse, amém, ficou feliz, né? Quem mãe que não quer que o filho aceite Jesus? E naquele dia ela ficou muito feliz e falou na igreja, e a partir dali eu comecei a ir na igreja, frequentar a igreja evangélica. E foi indo, o tempo foi passando. E então eu comecei na igreja evangélica cantando. Porque eu achava muito bonito quem canta. Eu achava e eu começava a cantar. Só que eu lembro que então teve um congresso e a gente foi, os jovens foram. E naquele congresso, o pregador de repente parou, olhou para mim e disse assim, jovem, eis que eu te vejo pregando. Deus tem uma obra na sua vida e você vai ser pregadora. Naquele momento assim,
Novamente, eu fugindo como Jonas, não, mas pregar não, pregar é muito difícil, eu não levo jeito, eu quero cantar é tão bonito, mas pregar, não, eu tenho vergonha, não, eu não consigo, e não queria. O que aconteceu? Todo congresso que eu ia, Deus levantava alguém falando que eu ia ser pregadora, mas que não queria ser pregadora, fugia de pregar. E Deus insistindo, e o tempo foi passando, e os anos foram passando, e todo lugar que eu ia, ninguém me conhecia, mas de repente levantava alguém e falava, você vai ser pregadora, você vai pregar. E o tempo se passou. Mudei de cidade, vim para essa cidade que eu estou morando hoje, e então aqui no Jovem, já passando um tempo, novamente, eu ia nas igrejas, os pregadores vinham falar que eu ia pregar. Só que um dia aconteceu algo que tudo mudou. E a partir desse dia eu comecei a pregar. Foi quando, eu lembro que era num culto de jovens. De repente, o coordenador dos jovens, ele chega atrasado no culto e entra correndo com o Senhor. Então ele fala, conversa com o pastor lá no púlpito. E de repente o pastor deixou aquele senhor que estava junto com o coordenador dos jovens pregar à noite. E aquele senhor já começou a contar o testemunho dele. E ele disse assim, olha, eu sou missionário, eu viajo pelo Brasil inteiro pregando e contando meu testemunho. E eu reparei, olhando para ele, que ele era cego de um olho. E ele então contou o testemunho dele, que o fato dele ser cego de um olho era porque ele estava fugindo do chamado dele. E ele contou várias coisas do testemunho dele, um testemunho muito forte, muito bonito. E eu sei que no final do testemunho dele, ele diz assim, olha, então, eu estava viajando para outra cidade aqui do Brasil, só que de repente, Deus falou comigo e disse assim, não, pare aqui, neste posto de gasolina. Então ele disse que rapidamente pediu para o motorista parar o ônibus, que ele precisava descer. E então ele desceu no posto de gasolina e ficou lá. De repente, ele disse que ele viu um homem abastecendo o carro. E Deus disse para ele, vai com esse homem até a igreja dele. E lá você vai pregar, porque lá eu vou fazer uma obra. E ele disse então que ele viu, né, o coordenador dos jovens, conversou, falou que ele era missionário, contou um pouco do testemunho dele, e que Deus tinha mandado ele ir até a igreja dele e pregar, porque Deus ia fazer uma grande obra naquele lugar. E o dirigente ficou impactado com a história dele, que era um testemunho muito bonito, e viu, né, os testemunhos dele, a carta dele de recomendação e tudo, e levou ele para a igreja. E então ele começou a contar aquele testemunho dele muito bonito, e falou que Deus tinha uma grande obra para fazer naquele lugar, que Deus tinha mandado ele parar ali, não era essa cidade que ele ia ficar, mas Deus queria realizar uma obra ali. Então, quando ele estava pregando, no final da pregação, de repente, ele para e olha na minha direção. E eu estava sentado na frente, no banco, com as outras jovens. De repente, ele para na minha direção e diz assim, jovem, cadê os seus pais? E de repente, meu pai e minha mãe levantou a mão, estavam na igreja. Ele diz assim, olha, eis que te vejo viajando para vários lugares para pregar a palavra de Deus. Você vai ser pregadora e você vai viajar por muitos lugares levando a palavra de Deus. E começou a falar, falar. Naquele momento, eu só sabia chorar. Eu chorei, e eu sabia que era Deus falando comigo. E ele começou a falar coisas que somente eu sabia. E ele foi falando que Deus tinha chamado na minha vida, que era para me pregar. E depois daquilo, que ele terminou a profecia, acabou o culto, o coordenador dos jovens veio falar comigo, falou assim, Daiane, chega. Porque ele também ouvia que a gente ia nas igrejas, ele viu o povo vir entregar a profecia para mim, falando que eu era pregadora, só que eu não queria, eu não aceitava pregar, não queria pregar. E ele disse, Daiane, chega de correr. Sábado que vem, no próximo culto dos jovens, você vai ser a pregadora, você vai pregar. E foi assim que aconteceu. No próximo culto, eu fui a pregadora, e a partir daquele dia, nunca mais eu parei de pregar. Até hoje, eu prego a palavra de Deus. E Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida. E assim foi, eu comecei a pregar. Só que eu era muito jovem ainda, estava nos jovens, viajava para pregar. Foi quando eu conheci o meu marido. O meu marido, muitas pessoas não sabem, mas ele veio de longe. Ele veio lá do Pará, lá perto de Belém do Pará, lá longe, lá de longe, lá do norte. Ele veio muito jovem aqui para o sul. Quando criança, ele veio aqui para o sul. E ele sempre foi de uma família evangélica, só que na adolescência dele, ele se desviou. E o tempo passou, ele voltou novamente para Deus, aceitou a Jesus, e ele veio congregar na onde? Na igreja que eu estava congregando, na mesma igreja que eu frequentava. E ele começou a participar dos jovens, assim como eu era dos jovens,
E o tempo foi passando, e ele nos jovens, eu nos jovens, só que na época eu não queria saber de namoro, porque eu era muito nova, estava pregando, viajando para pregar, eu não queria saber de namoro, não queria. Só que novamente, olha como que Deus faz. Eu lembro que um dia eu cheguei no culto, e uma irmã do círculo de oração, muito crente, daquelas irmãs do coque, muito crente mesmo, ela chegou para mim e falou assim: Daiane, eis que eu te vi, eis que eu te vi no sonho, casando. Aí eu parei assim, respirei e falei: irmã, mas nem namorado eu tenho, nem namorar eu quero. E ela veio contar o sonho pra mim, que sonhou comigo casando. Tá. No próximo culto que eu venho na igreja, outra irmã do círculo de oração veio falar comigo: Daiane, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava com um vestido de noiva branco muito bonito. Aí eu, ai Jesus. E foi. Eu sei que quase a metade do círculo de oração sonhou comigo que eu estava casando. E veio contar o sonho pra mim. E eu falei: ai Jesus, mas eu não quero, Jesus, agora eu quero fazer a sua obra, eu não quero pensar nisso agora. E eu era muito jovem para pensar nisso também. E eu lembro que eu fui num congresso muito grande. E naquele congresso, no final do congresso, eu lembro que veio uma irmã marchando na minha direção. E de repente aquela irmã, ela diz assim: eis que te vejo assinando um documento. É um documento muito importante. E depois que você assina esse documento, eis que eu vejo um carro vermelho, cheio de presente, chegando na sua casa. E começou a falar aquilo, e eu disse amém. Aí eu fiquei pensando: nossa, será que eu vou ter uma festa surpresa de aniversário? E eu não entendi direito aquela profecia, mas o tempo se passou. Passado alguns meses, eu lembro que teve um congresso e os jovens iam, porque normalmente os jovens da Assembleia de Deus vão em outros congressos de jovens. E eu lembro que a gente foi. E naquele congresso de jovens já tinha acontecido muita coisa na minha vida, tinha passado apenas alguns meses daquela profecia que a irmã viu assinando um documento. E eu guardando tudo aquilo no meu coração, mas não aceitando bem. Não queria me envolver, eu queria Deus, queria buscar Deus, queria, desenvolver o ministério. Eu não queria casar naquele momento, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu lembro que naquele congresso de jovens, o Gessé sentou do meu lado. Ele sentou do meu lado, ficou o tempo inteiro no culto sentado do meu lado. Eu sei que no final do culto, ele falou comigo, resumindo um pouco a história, ele disse assim: você quer namorar comigo? Aí na hora eu fiquei pensando assim, eu disse assim, eu não disse sim, eu disse assim: olha, faz o seguinte, hoje é sábado à noite, amanhã cedo é domingo. Se você vir na minha casa e pedir primeiro pro meu pai, e o meu pai deixar você namorar comigo, então a gente pode começar a namorar. Foi assim, rápido. Só que até então eu já estava orando. Falei: Deus, se o Senhor realmente quer que eu namore, porque as irmãs estão sonhando que eu vou casar, que o Senhor prepare alguém. Mas nisso eu já vinha orando para Deus realmente, se for da sua vontade, que o Senhor prepare alguém, que o Senhor me mostre alguém e que seja alguém, que ame ao Senhor. E então ele falou aquilo: você quer namorar comigo? Eu disse assim: fala com meu pai primeiro, se meu pai aceitar, eu namoro com você. E foi isso que aconteceu. Só que eu achei que ele não ia ter coragem de ir em casa falar primeiro com meu pai. Porque a gente na igreja, a gente mal conversava na igreja. A gente era dos jovens, mas eu não tinha muita... Eu não era uma pessoa assim, vamos dizer, que ficava conversando muito. Ainda mais com os meninos. Eu conversava mais com as meninas, com os meninos eu não conversava muito. Então, assim, eu não conhecia direito ele. Então, eu falei assim: acho que ele não vai ter coragem, não. Mas no outro dia, quem estava lá em casa? O Gessé. E naquele dia, quando ele chega na minha casa, ele chega com o carro vermelho. E quando ele chegou com o carro vermelho, eu sabia que ele tinha um carro vermelho, só que naquele dia parecia assim que uma luz acendeu. Falou assim: lembra da profecia? Era um carro vermelho cheio de presente? E eu vi que ele tinha um carro vermelho. Falei: Jesus, será que é ele? E então ele chegou e foi conversar com meu pai. E resumindo, meu pai aceitou. Meu pai aceitou e eu sempre pedindo confirmação para Deus, se era ele mesmo, e Deus ia confirmando. E então a gente começou a namorar. Só que aconteceu muito rápido, foi tudo muito rápido. Em 5 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E desde então nós estamos casados e depois de 7 anos de casado, nós tivemos o nosso primeiro filho, o Miguel, porque eu lembro que logo quando nós casamos, os meus pais foram embora, tiveram que mudar para São Paulo, isso é outra história, uma história muito longa, eu estou resumindo. Então eu falei assim: eu vou esperar meus pais voltarem para
eu poder ter um filho, porque eu estava sozinha na cidade, eu não tinha parente nenhum. Então eu esperei meus pais voltarem de São Paulo, e eles voltaram de São Paulo, e logo em seguida eu engravidei e tive o Miguel. Hoje o Miguel tem 5 anos de idade. Só que eu lembro que logo em seguida, quando o Miguel nasceu, eu tive um novo encontro com Deus. E esse encontro com Deus mudou tudo. Eu comecei a conhecer Deus mais profundamente. Porque até então eu buscava conhecer a Deus. Tanto que eu fiz 8 anos de teologia. Eu já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes. Eu já tinha lido mais de 250 livros acerca da Bíblia, porque eu buscava Deus, eu queria conhecer Deus mais profundamente. Mas chegou o tempo de Deus se revelar a mim, e eu lembro que naquele dia eu comecei a orar, a buscar a Deus. E eu lembro que era numa madrugada que eu estava orando. E então o Espírito Santo falou comigo e disse assim: se prepare, porque Deus vai falar com você. Quando o Espírito Santo disse isso, eu não entendi o que isso significava. Porque uma coisa, irmãos, é você ouvir a voz do Espírito Santo. Outra coisa é ouvir a voz de Jesus. E outra coisa é ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E quando o Espírito Santo disse: Deus vai falar com você, mas fique tranquilo que eu vou filtrar o poder da voz dele. E eu não entendi o que isso significava, mas quando Deus começou a falar comigo, eu estava de joelho. Eu caí no chão deitada. E quando eu caí, o peso da voz de Deus era tão forte, era tão impactante, que como se aquele poder daquela presença, daquela unção me espremesse contra um chão. E então eu comecei a ouvir a voz de Deus, era muito forte, uma voz de trovão, metálica, forte, muito forte mesmo. Eu nunca tinha ouvido uma voz daquela. E conforme Deus ia falando comigo, o peso da glória de Deus ia me apertando ao chão. E eu pensando comigo, enquanto Deus falava comigo, eu pensava assim: Deus, eu não vou suportar o peso da sua voz, o peso da sua glória. E Deus ia falando comigo, e aquele peso da voz dele ia me apertando no chão. E eu sentindo aquele poder de Deus muito forte vindo sobre mim, e o peso daquela voz dele me esmagando contra o chão. E Deus falou pouco comigo, e ele falou poucas palavras, e poucas palavras que ele falou me impactou profundamente. E Deus falou 3 coisas comigo, e hoje eu quero compartilhar apenas uma que Deus falou comigo. E Deus disse assim: chegou o tempo na sua vida. Chegou o tempo na sua vida que você vai orar como você nunca orou. Chegou o tempo na sua vida de você jejuar como você nunca jejuou. Porque esse é o seu chamado, oração e jejum. Esse é o seu chamado, jejuar. Você vai jejuar como você nunca antes jejuou. E Deus falou outras coisas, e quando ele terminou, demorou alguns minutos para mim conseguir recuperar as minhas forças para conseguir levantar do chão. E a partir daquele dia, a minha vida espiritual começou a mudar. Eu comecei a orar como nunca antes havia orado, porque eu levava uma vida de oração, levava uma vida de jejum como qualquer crente, mas a partir daquele momento eu comecei a aplicar mais na oração, comecei a orar mais, a buscar mais profundamente, comecei a jejuar mais, e o Espírito Santo começou a se revelar a mim. E eu lembro então que, passado alguns dias, eu estava novamente orando, e quando eu estava orando numa madrugada, a minha visão espiritual se abriu. E eu me vi no meio de uma cidade à noite, de uma cidade grande, no meio dessa cidade grande à noite, sozinha. E eu no meio daquela rua, no meio daquela cidade muito grande, estava tudo escuro e eu sozinha no meio daquela rua. E então, ali, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: você não pediu? Agora eu vou te revelar o segredo da oração no mundo espiritual. E quando Deus disse aquilo para mim, que ele ia revelar o segredo da oração no mundo espiritual, de repente, eu vi como se uma luz saísse de dentro de mim. E aquela luz foi saindo de dentro de mim e foi iluminando todo o meu corpo. E foi iluminando tudo à minha volta. De repente, eu lembrei daquele versículo que diz: vós sois a luz do mundo. E eu fiquei olhando aquela luz, e aquela luz começou a iluminar tudo que estava à minha volta. Então Deus disse para mim: esse é o poder da oração no mundo espiritual. Quanto mais o cristão orar, mais a luz de Cristo brilhará na sua vida. Mas, porém, quando o cristão para de orar, essa luz, muitas das vezes, se apaga.
Aí eu lembrei daquele outro versículo que diz assim: cuidado, para que a luz que esteja em vós não seja trevas. E eu fiquei impactada com aquela revelação, e eu olhava aquela luz saindo de mim, iluminando toda a minha volta, e eu fiquei maravilhada com aquela revelação de entender o poder da oração no mundo espiritual. E eu entendi aquele versículo que diz: vós sois a luz do mundo. E ali eu via realmente que eu era luz naquele lugar, e luz por onde eu passava. De repente, novamente, eu ouvi a voz de Deus dizendo: agora eu vou revelar a você o poder do jejum no mundo espiritual. E quando Deus fala isso, de repente, eu olho para mim e o meu corpo começa a pegar fogo. Só que era um fogo espiritual. E era um fogo muito bonito, não me queimava, era como se fosse um revestimento, uma roupa de fogo. E aquele revestimento de fogo por todo o meu corpo. E eu olhando aquele fogo como um revestimento por todo o meu corpo, era muito bonito, aquelas labaredas de fogo por todo o meu corpo. E eu impressionada, impactada, olhando aquele fogo por todo o meu corpo, um fogo muito bonito, um fogo espiritual. De repente, quando eu estava olhando para o fogo no meu corpo, que eu levanto a cabeça e olho para frente, ao longe, bem ao longe, eu vejo um demônio. E esse demônio está muito furioso, com muita raiva, e ele tinha dados, flechas nas mãos, e ele começa a jogar na minha direção, com muita raiva, com muita ira. Só que antes daquelas flechas, daqueles dardos me acertassem, o fogo que estava sobre mim como revestimento destruiu os ataques daquele demônio. Só que aquele demônio fica terrivelmente furioso e ele corre na minha direção. Só que antes que ele pudesse me tocar, o fogo que estava sobre mim como revestimento, saiu uma labareda de fogo de mim e atingiu aquele demônio, e ele desapareceu como fumaça. E então Deus disse: esse é o poder do jejum no mundo espiritual. Quando o crente só ora, o diabo ainda consegue jogar setas e dados nele. Mas quando o cristão faz as duas coisas junto, está em oração e jejum, não há setas malignas, não há dados inflamados que o conseguem o atingir. E então eu fiquei ali impactada com essa revelação. Eu disse: é verdade, Deus. Então a partir daquele momento eu comecei a orar e a jejuar. Comecei a fazer campanhas de jejum de 20 dias, 40 dias, 70 dias de jejum. O jejum mais longo que eu fiz, que eu já compartilhei aqui no canal, foi 107 dias de jejum. Na realidade, eu queria fazer 100 dias de jejum, só que eu fiz 7 em agradecimento, então foi 107 dias de jejum. Comecei a orar, comecei a jejuar como nunca antes. Comecei a ter experiências espirituais, comecei a ter visões de Deus, comecei a, então, ali buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo de Deus. E aqui no canal eu já compartilhei várias experiências minhas no mundo espiritual, no céu, com anjos. Então assista depois na playlist das minhas experiências espirituais. Também, se você quer crescer espiritualmente, assista a playlist Ensinos Espirituais. Lá eu compartilho tudo aquilo que eu tenho aprendido com Deus nestes anos inteiros que eu venho tendo essas experiências com Deus, que eu venho buscando a Deus de todo o coração, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então eu comecei ali minha busca com Deus, comecei ali a ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo então começou a falar comigo, e ele disse assim: olha, a partir de hoje eu vou ensinar você a orar, a partir de hoje eu vou ensinar você sobre o mundo espiritual, a partir de hoje eu vou te ensinar todas as coisas que você precisa saber, porque a partir de hoje eu serei o seu professor, o seu ensinador. Então, depois daquele dia, o Espírito Santo começou a me guiar em todos os caminhos, em tudo que eu vou fazer. O Espírito Santo começou a me ensinar, a me guiar, e tudo que eu faço desde então, até a roupa que eu visto, eu pergunto: Espírito Santo, qual roupa eu vou vestir? E ele fala: vai com essa roupa. Eu lembro que um dia eu fui pregar numa igreja e eu não sabia que roupa que eu ia, porque mulher assim, né, coloca uma roupa, coloca outra para ver qual fica melhor. E naquele dia lá, tentando ver qual roupa que eu iria, o Espírito Santo diz assim: olha, vai com esse vestido e com essa blusa. Aí eu disse: mas será que fica bom? E eu fui lá provar a roupa que o Espírito Santo tinha pedido para me colocar, né, o vestido e a blusa. E quando eu coloquei, não é que fica bom? Eu disse: Espírito Santo, o Senhor tem bom gosto. E desde aquele dia então, todas as igrejas que eu vou pregar, eu nem perco mais tempo procurando que roupa que fica melhor. Eu só pergunto: Espírito Santo, qual roupa que o Senhor quer que eu vá? E ele fala: vai com tal roupa, vai com tal sapato. E então eu uso, então eu vou. E assim, irmãos, não só na roupa, mas no dia a dia, naquilo que comer. Muitas das vezes eu estou fraca, vamos dizer assim, fisicamente. E o Espírito Santo sabe disso. Ele diz assim: olha, come essa fruta, come isso, que vai te dar mais vitamina, vai te dar mais forças que você precisa, que você está meio fraca, que você precisa repor algumas vitaminas.
Então, é isso, irmãos, uma comunhão diária. E eu venho buscando essa comunhão diária. Eu já compartilhei muito aqui sobre a minha comunhão com o Espírito Santo, as minhas experiências com o Espírito Santo. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco das minhas experiências com o Espírito Santo. Só que para você entender um pouco como foi a minha trajetória, o meu testemunho. E hoje eu estou aqui pregando, fazendo a obra de Deus. E se eu estou aqui no canal, porque foi uma direção de Deus também, porque eu não queria fazer o canal. E Deus disse, falando para mim, chegou o tempo. É um tempo de você compartilhar aquilo que você tem aprendido. Então eu criei o canal, tudo na direção de Deus. Foi Deus que pediu para mim criar o canal e hoje eu estou aqui compartilhando, abençoando outras vidas. E desde então, o Espírito Santo tem me guiado. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Assim como Ele me despertou espiritualmente, eu creio que Ele quer despertar você para o mundo espiritual, para que você possa ser um instrumento usado por Deus, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E se você quer crescer espiritualmente, você está no canal certo. Eu estou aqui, eu compartilho aquilo que eu tenho aprendido com Deus, eu compartilho com você. E eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que você também vai crescer espiritualmente, assim como tantos outros testemunhos que eu recebo de pessoas que dizem, irmã, desde que eu comecei a assistir os seus vídeos, eu tenho crescido espiritualmente. E quantas pessoas também foram tocadas, foram curadas, foram libertas, foram renovadas. Aqui no canal você vê milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas através das lives, através dos vídeos de ensinos espirituais, começaram a se desenvolver espiritualmente, entenderam mais sobre dons espirituais, sobre a unção de Deus, sobre o poder, sobre a autoridade no mundo espiritual, sobre as dimensões espirituais. Aqui no canal eu compartilho sobre tudo isso. Então você que está chegando aqui, seja bem-vinda. Esse foi um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho até aqui. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo. Shalom.